vamos lá. Boa noite! Bom dia, boa madrugada, esteja onde você estiver. De preferência na sua casa. Acho que agora não mais, né? Tá mais assim. Agora que acho que o pessoal já esqueceu da pandemia. Da quarentena. Da quarentena. E hoje a gente tá aqui porque nós estamos com um convidado especial. Um convidado que fará parte dos nossos vídeos. Da nossa equipe Papo de Amigos. Exatamente, estamos precisando de uma ajuda. Porque é muito trabalho. Verdade. Aí a gente pediu ajuda aos universitários. Eu conheço como José. Eu conheço como Márcia. Como você conhece essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Se apresente para nós. Eu sou o Márcio ou José Márcio. Ou José. Eu não sei. A maioria das pessoas, nem ele sabe quem ele é, gente. A maioria das pessoas chamam ele de Márcio. Ou Marcinho. Márcio pros amigos, Márcio pros parentes e pra minha família, José. Exatamente. E Marcinho pros mais íntimos. Os mais chegados. Exato. Galera, por que a gente está fazendo esse vídeo hoje? Já começamos apresentando o José, porque ele vai compor a nossa equipe na hora de entrevistar os pré-candidatos a vereador de Pinda, que é um projeto que a gente está fazendo, que é o Papo Cidadania. Exatamente, e aí a gente começou com o Papo Cidadania, aí a gente conversou com algumas pessoas, né, a Ali conversou com algumas pessoas, e a gente não imaginava que fosse, assim, ter uma procura muito grande por parte dos pré-candidatos, e que o povo também iria gostar. A gente está recebendo bastante elogios, o pessoal está gostando dessa parte de divulgação dos pré-candidatos, das entrevistas. Então a gente teve que pedir uma ajuda extra pra gente poder dar conta, né? Importante deixar bem claro que o propósito do canal não é beneficiar e nem favorecer nenhum candidato. Não estamos fazendo propaganda de ninguém, Nenhuma tá, gente? campanha. Nós estamos nem fazendo um projeto cidadão para que a população conheçam quem serão os pré-candidatos e os possíveis vereadores. Isso mesmo. Então a gente não está apoiando nenhum candidato em específico. Esse Papo Cidadania não é para eleger ninguém, nem partido, nem legenda, nem nada. É simplesmente uma utilidade pública, né? Que a gente sabe que a internet hoje ela alcança muito mais as pessoas, até mesmo que o jornal, né? Que outros meios de comunicação, até mesmo pelo fato de que não teremos campanha eleitoral. Né? Efetivamente, na parte do encontro com o povo, vai ser muito no virtual e menos no pessoal. Então, o nosso intuito é estar levando essa informação para você. Eu mesmo tenho muitas pessoas que a Lê me falou que eu nem sabia que estava como pré-candidato. E aí, José, você quer falar um pouco dessa participação no nosso projeto? Um pouco de você, para o pessoal de casa te conhecer? Não, só agradecer aí o convite e vamos aí, né? Vamos entrevistar aí os pré-candidatos aí. Em breve vocês vão estar vendo aí, não são como elas, né? Mas vamos tentar fazer alguma coisa aí pra... Você vai estar vendo mais esse rostinho bonito. Né? Então, galera, vamos lá pro tema do nosso vídeo de hoje, que é uma coisa muito triste que aconteceu essa semana. Exatamente, em meio a muitas polêmicas, Aliás, coisas, há muito caos, né, muito que caos. aconteceu essa semana passada. Aí eu andei conversando e a gente falou assim, o que tá no top das notícias de hoje? Só tragédia, só coisa triste, mas entre todas essas notícias, entre todos os acontecimentos, né? Nós escolhemos um que a gente acha que, apesar de ser uma notícia triste, é um motivo de inspiração para pessoas como nós. É uma história de superação, eu acho. É uma história de você acreditar no seu sonho, de você acreditar em si mesmo. É uma história de muita força, de fé e de você colocar um objetivo e seguir até o fim com aquele objetivo. E se você não sabe, né, do que a gente está falando, nós estamos falando do
notícia que deixou o pessoal que é fã da Marvel chateado pra caramba. Hashtag triste. É. Então, nós estamos falando do ator que fez o Pantera Negra, que eu não sei falar o nome dele, gente. É É Chad que... Como é que é? Ah, eu chamo de T'Challa. T'Challa. Vou falar pelo nome do personagem, então, Eu né? chamo de T'Challa. De T'Challa. Nesse fim de semana... Mais triste. Todo mundo recebeu a notícia que o ator estava sofrendo de câncer e não resistiu e acabou falecendo aos 42, 43 anos. Então, eu comentei com a Lê por que a gente resolveu falar sobre isso. Pode falar também, José Márcio. Muita gente, tá? Alguns meses atrás, eu vi uma matéria na internet, eu não me recordo especificamente o que estava falando, mas a matéria falava meio que assim, vocês vão ficar chocados ao ver o ator. E aí tinha uma foto dele, quando ele fez o Pantera Negra, né? E tinha uma foto dele atual, onde ele estava muito magro. Se eu não me engano, ele estava saindo de um shopping, de uma loja de conveniência. E ele estava muito magro mesmo, e o pessoal, né, lógico, já estavam julgando, falando muitas coisas. O que a gente sempre diz aqui no nosso canal, gente, a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Já falaram dele as piores coisas. De averiguar os fatos antes de julgar, de falar alguma coisa. Então, e o que ninguém sabia, que só a família dele sabia, é que ele estava com câncer de cólon. E mesmo assim, ele já lutava contra o câncer há um certo tempo. Há 4 anos. Né? E ele não desistiu, continuou fazendo os filmes, né? Fez a participação no Guerra Infinita, né? Ele fez o Capitão América, Guerra Civil. Ele fez a Guerra Infinita e fez o Ultimato. Ultimato, que foi o do Thanos. E fez o Pantera Negra. Que evaporou a galera. Todos esses filmes ele fez durante o tratamento contra o câncer. E meia cirurgia, quimioterapia. Então, galera, antes de chegar e falar qualquer asneira, pesquisa, né? Procura saber. Ou então, como eu falei nos outros vídeos, guarda pra você. Coisa negativa você não tem que ficar destilando pros outros, não. Isso mesmo. Então, o que o pessoal, né, a família dele guardou e ele guardou também, acho que até mesmo por causa disso, por essa questão, né, de ninguém julgar ele, que ele estava fazendo os filmes, doente, e foi um choque para todo mundo, até para quem trabalhou junto com ele nesses filmes. E isso fez com que ele se destacasse ainda mais. Ele já foi um grande destaque, porque ele... através do filme do Pantera Negra, do Capitão América e os outros filmes que ele fez, ele deu um destaque muito grande para os atores negros, né? Ele incentivou muitas pessoas. Eu estava lendo numa pesquisa hoje de manhã, Nicinha, que ele mudou a visão do público com relação aos atores negros. Né? O T'Challa, né, que é o ator do Pantera Negra, ele trouxe representatividade e principalmente expondo a cultura negra, que é tão marginalizada e deixado de lado nos bastidores e nos holofotes de Hollywood. Exatamente. E ele deu esse destaque, né, quando ele fez os filmes. E eu achei muito legal, assim, os testemunhos, as pessoas que conviveram com ele, falando dele, né? Eu tava lendo hoje um depoimento do rapaz que fez o filme junto com ele, Michael B. Jordan, que fez falando sobre o quão importante ele foi na vida dele, como o testemunho dele, a vida dele, as coisas que ele fazia, ficou como um exemplo para ele, falando que ele não vai deixar essa força dele acabar, que vai levar para frente esse trabalho que ele começou. Então, acho isso muito bacana. E dentro dessa temática, a gente vê que a história do ator acaba se confundindo com a história do personagem a qual ele deu vida, né? Isso porque o T'Challa, ele vem de uma comunidade, a Wakanda, né? E
lá, para eles a morte é só o começo. Não existe morte, a morte é só uma etapa, né? Um sonho não morre. E muitas frases assim de positividade, mesmo diante de acontecimentos muito, muito trágicos. Quer falar alguma coisa? Deixa vocês falarem. Eu vou falar. Acho que ele tá meio perdido. Ele tá tímido, eu acho. Tô mais perdido que... Acho que ele tá meio tímido. Ele tá tímido, eu acho. Também por fora que asa de caneca. Então, gente, o escritor, né, do HQ do Pantera Negra, ele vinha de uma cultura, né? Ele leu muitos livros da cultura negra. Então ele inseriu muitas coisas de ancestralidade. Então, galera, o cara, né, que escreveu a história originalmente, ele é filho de veterano da Guerra do Vietnã e militou nos movimentos de afirmação racial nos Estados Unidos. Ele criou os quadrinhos que deram origem ao sucesso que foi o Pantera Negra, né? Cresceu em meio a livros sobre pessoas negras, escrito por pessoas negras e para pessoas negras. E por aí você já vai vendo o diferencial, né? A gente vê que, assim, eu, pelo menos enquanto fã da Marvel, vejo que intrínseco, assim, nos filmes, estão pautas que eles defendem, né? Você vê isso no Sonho Americano do Capitão América, né? Você vê em diversas partes do histórico da Marvel as coisas que ela defende, geralmente igualdade, proteção às minorias e muitas outras coisas. Por isso que eu me identifico com os filmes da Marvel, gente. Eu me identifico. Sou fã, vou fazer o quê? Né? E aí temos no Pantera Negra, mostra as aventuras de um rei africano, o T'Challa, né? Detentor de um enorme poder tecnológico, mas também aborda a experiência negra nos Estados Unidos, na África e em maior escala no mundo. Aborda o poder do negro intocado pelo colonialismo, ou seja, pega aquelas tradições negras, né, mais remotas, que hoje em dia tá meio que dissipado nessa cultura de misturas, né, que estamos vivendo agora. Muitas pessoas de hoje, que são negras e tal, não conhecem nem 10% da sua própria cultura. Verdade. Né? Com diversas personagens femininas fortes, aborda a questão de gênero e outros temas caros às HQs escritas por Coates. Né? Que escreveu Pantera Negra. Fez com que muitos espectadores se sentissem finalmente representados nas telonas e de uma maneira que foge da representação costumeira do negro. Por quê? Porque os negros, eles eram sempre vistos ou como serviçais ou como pessoas do gueto, malvadas. E aqui não, aqui o papel é de destaque realmente como precisaria ter da representatividade dessas pessoas. Então, galera, ele mostrou uma África como nunca vista antes, por outro negro, próspera e tecnológica, um lugar não invadido, roubado e colonizado, e tendo como rei só um herói. Não só um herói, mas um líder para todos os povos do seu reino. O cuidado com a história e com os ícones dos movimentos negros são facilmente percebidos durante o longa. As roupas identitárias de tribos, os cumprimentos e dialetos específicos de povos africanos foram devidamente colocados com respeito merecido. Um exemplo das referências tiradas das lutas dos movimentos negros norte-americanos foram os conflitos entre Killmonger, vivido por Michael B. Jordan, que é o rapaz que eu falei, o amigo do ator do T'Challa, e o próprio T'Challa, com suas ideias claramente identificadas com as discussões entre Martin Luther King Jr. e Malcolm X, nos anos 1960. O filme mobilizou uma legião não só de fãs, mas de pessoas que sentiam falta de uma representatividade no universo dos super-heróis. Pela primeira vez, pessoas pretas podiam planejar saídas especiais para assistir a um filme desse gênero e se vestir com roupas e acessórios de inspiração africana.
Nas primeiras 2 semanas de estreia do filme em Nova York, as salas do Magic Johnson Theatre Cinema no Harlem, histórico bairro negro de Nova York, as sessões estavam sempre cheias. Então aí fala, né, que ele nasceu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, é o mais novo de 3 filhos e trabalhava para um conglomerado agrícola. Então, quer dizer, foi uma pessoa humilde, simples, né, que correu atrás dos seus sonhos e que conquistou muito, muito sucesso. E o que a gente estava conversando é justamente isso, que ele tinha tudo para desistir a partir do momento que ele descobriu a doença num momento importante da vida dele. Que ele foi chamado, fazendo super sucesso. Foi chamado para fazer os filmes, né, para engrenar a sua carreira e ao mesmo tempo descobriu. Então, assim, era uma pessoa que teria tudo para desistir, para falar, não vou fazer filme, não vou fazer nada e se entregar totalmente àquela doença, né, e deixar com que a doença acabasse com ele. Mas não, ele fez os filmes. E se a gente for analisar todos os filmes que ele fez durante esse período que ele estava doente, a gente vê que em nenhum momento ele se abateu. Eu acho assim que ele só se abateu mesmo quando ele parou, né? Que foi aí onde ele emagreceu, onde ele, né, ficou mais pálido, assim, que foi onde as pessoas começaram a reparar que ele estava passando por... que alguma coisa... não estava certo, né? Isso mesmo. E aí, trazendo para nossa vida, né? O que a gente tem feito? Será que a gente tem parado nas primeiras dificuldades? Como que será que tá a nossa confiança em nós mesmos, a nossa vontade de prosseguir? A nossa autoestima, a nossa empatia. Então, gente, a saudação Wakanda Forever se tornou para muitos o novo Black Power durante um bom tempo. Não era difícil encontrar vídeos de Boseman, do T'Challa, o nome dele é muito difícil, do T'Challa, em partidas de basquete, programas de TV, escolas ou até mesmo no tapete vermelho do baile do Met, trajado de rei de Wakanda, fazendo seu cumprimento típico, entrelaçando os braços sobre o peito e falando de forma firme, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Wakanda Forever. É bem assim que a gente se sente, né? Que o Wakanda Forever, que é esse que acabou se tornando um movimento, uma marca, né? Para as pessoas que precisam dessa representatividade, que não acabe aqui, né? Mas que seja realmente aquele sonho plantado que o T'Challa, né, o ator, cultivou com esse personagem, que a Marvel trouxe e que nós não podemos deixar esquecidos. Isso mesmo, a questão da superação, da força, da representatividade e de uma maneira simples, de uma maneira humilde. Sem fazer estardalhaço, sem querer fazer de vítima da circunstância, entende? E daí, galera, a gente vai ler um trechinho, na verdade, José Marcos vai ler um trechinho aqui do discurso do T'Challa, o nome dele. Então é um trecho, né? O discurso dele é um discurso muito grande e que uma pessoa compartilhou no Instagram e eu tava lendo. Mas tem um trechinho que eu acho que é um trecho que fala justamente o que aconteceu com ele, mesmo sem ele saber. Então, ele fala assim, então quando você investe em uma semente, observando-se a crescer, sem você é um processo difícil. Às vezes você precisa fazer a experiência da dor e da derrota para desbrochar a paixão e o real propósito que Deus colocou dentro de você. Esse foi o discurso que ele fez. Isso aí, eu achei muito bonita essa parte que ele fala, que às vezes a gente precisa fazer essa experiência. E eu acho que foi isso que aconteceu com ele. De verdade, né? De verdade. Então, galera, a gente deixa vocês com essa mensagem, tá? E nosso coração está triste por um lado, mas está muito feliz por tudo que ele acrescentou na história da Marvel, na história das pessoas negras, né? E é uma pena que chegou o fim, né? Aqui,
mas a gente tem certeza que o sonho nunca morre. Então, que ele possa realmente, essa experiência, todo esse aprendizado, toda essa luta que ele travou, possa servir para inspirar muito mais outras pessoas que são negras, muito mais outras pessoas que acham que estão à margem da sociedade, né? Exatamente. Muitas pessoas que às vezes desacreditam de si mesma, que acham que não são capazes, né? Que não tem essa força, não enxerga essa força interior que muitas vezes vocês têm. Todos nós temos essa força interior. É difícil, sabe? Você tem que cavar lá no fundo, procurar, arrumar a sua casa, coração, mas uma hora dá certo. Uma hora você encontra. E a gente vai terminar o nosso vídeo de hoje dizendo a saudação de Wakanda, lógico, né? Lógico. Vamos lá, vai, José. Wakanda forever. E seja feliz, meu querido. Seja feliz.